Shalom de Deus, paz e prosperidade para você. Mais um dia que estamos novamente trazendo a palavra de Deus, nos instruindo com o conhecimento do Senhor. E o tema dessa semana é: aonde está o meu Deus? Nós todos, nós confiamos no Senhor, nós confiamos nas suas bênçãos sobre nossas vidas. Nós cremos que o Senhor está conosco, mas quando que surgem algumas situações e que a gente não consegue ter essa convicção? Quando é que nós perdemos essa certeza? Quando é que nós perdemos a convicção de que verdadeiramente Deus está presente nas nossas vidas? E nós temos buscado essas respostas, nós temos aprendido muito do Senhor. Como é que muitas vezes nós nos perdemos em meio à nossa caminhada? E muitas vezes desistimos do Senhor, achando que Ele não está presente, que Ele não está no controle de todas as coisas. E a palavra do Senhor, ela tem nos ensinado. Ontem nós falamos sobre a palavra do Senhor que está lá no livro de Salmos, capítulo 145, do 18 ao 19, que fala que o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. Mas quando nós invocamos e não tivemos resposta? E quando você invoca o Senhor e não tem resposta? Quando você invoca, como que é isso? A palavra do Senhor no Salmo 77 nos dá essa resposta. Então, nem sempre nós vamos obter uma resposta muito clara daquilo que nós estamos buscando, mas a palavra do Senhor, ela traz esse esclarecimento, ela traz a claridade para tudo aquilo que muitas vezes está em escuridão. Então, quero que você tranquilize a sua alma, tranquilize o seu coração, porque Deus, Ele ouve todas as nossas petições, Ele escuta a nossa voz, e mesmo às vezes quando clamamos e achamos que por algum motivo Ele não está falando, é nesses momentos em que grandes milagres acontecem, mas nós precisamos termos consciência de algumas coisas que precisamos saber para verdadeiramente receber o milagre do Senhor, as nossas bênçãos ser atendidas e podermos sairmos de situações muitas vezes de enfermidade espiritual. Mas como assim enfermidade espiritual? A palavra do Senhor aqui no Salmo 77, vamos lá? Fala assim: levantarei a minha voz a Deus e clamarei, levantarei a minha voz a Deus e ele me escutará. Busquei ao Senhor Jeová no dia da minha angústia, com as minhas mãos levantadas, o busquei pela noite sem cessar, mas a minha alma não queria ser consolada. Quando penso nele, ó Deus, me queixo. Quando medito sobre ele, o meu espírito desmaia. Olha só, aqui o salmista, ele fala que ele buscou o Senhor no dia da angústia dele. Você tem buscado o Senhor no dia dessa angústia e não tem tido resposta? Aqui o salmista fala que ele chegou a levantar a voz dele para que o Senhor o escutasse. Então a gente percebe que o salmista aqui estava em desespero. Quantas vezes eu e você, em desespero, buscamos ao Senhor, mas não temos a consciência da forma que nós estamos buscando ao Senhor. E o salmista buscou o Senhor Jeová no dia da angústia dele. No dia da sua angústia, ele buscou o Senhor. E como foi isso? Com as mãos levantadas, ele buscou o Senhor pela noite sem cessar. Ele fez tudo certo, tudo certo. Mas por que que ele não ouviu a voz de Deus? Por que que o Senhor não respondeu às orações dele? Ou ele não ouviu a resposta de Deus? Olha só, ele buscou o Senhor pela noite sem cessar, mas a minha alma não queria ser consolada. A alma dele estava tão aflita, tão enferma, que ela não queria ser consolada nem pelo Senhor. Então, o salmista chegou numa conclusão de que como ele faria para resolver esse problema? Como ele poderia buscar solução para todo esse conflito, se nem mesmo Deus estava ouvindo ele? E aqui no 77,4 fala que ele mantinha as pálpebras deles levantadas, né? Os olhos dele, ele estava aterrorizado, ele não podia nem falar de tão desesperado que ele estava. Eu não sei qual a situação que você está passando hoje, se o seu desespero chega a esse nível e você mesmo assim não consegue ouvir a voz de Deus. E sabe o que aconteceu?
Sabe o que o salmista começou a meditar na sua mente, nos seus pensamentos? No 5 fala que ele considerava os dias antigos desde o princípio e os anos daquele tempo passado. Ele começou a reviver o passado dele. E ele começou a viver todas as coisas que para trás tinha ficado. Então, quando nós estamos avançando e nós começamos a retroceder, a querer viver um passado que já foi esquecido, que Deus já perdoou, que Deus já colocou uma pedra sobre tudo isso. Quando nós buscamos o nosso passado, nós passamos a não ouvir a voz de Deus, porque o passado se torna muito mais forte do que aquilo que Deus falou a você sobre tudo aquilo que já foi deixado para trás. Deus te deu vitória. O teu passado é agora um presente maravilhoso que o Senhor está trabalhando de uma forma muito especial. Então, por que você teve que voltar no passado, em coisas que já foi perdoada, em situação que o Senhor já perdoou, que o Senhor já tirou da sua vida? Por que voltar ao passado? Você vê o quanto o salmista sofreu porque voltou no passado. Ele começou a considerar as coisas antigas, as situações que ele já tinha deixado para trás quando ele aceitou Jesus. Isso não é bênção para você e para mim. Quando nós voltamos às situações que já passou, nós começamos a trazer para a nossa vida entulhos que já foi tirado pelo Senhor Jesus. E olha, o salmista sabe o que ele faz? E ele começou aí a fazer o quê? Ele começa a achar que Deus estava rejeitando ele, mas não era isso. Então, quando ele tomou consciência do que ele estava fazendo, sabe o que aconteceu? No 10 fala que então, enfim, eu reconheci, esta é a minha enfermidade. Ele reconheceu essa enfermidade dele, que começou a trazer um distanciamento entre ele e Deus. E assim muitas vezes nós fazemos, nós não reconhecemos a nossa enfermidade. Deus já reconheceu a sua enfermidade do passado, a sua ferida do passado, e Ele não quer mais que você se lembre disso. Então, reconheça hoje. Reconheça que você ainda não esqueceu disso, reconheça que você ainda precisa do Senhor para deixar tudo isso para trás. E quando ele reconheceu que a enfermidade era dele, não era mais, o Senhor não aprovou mais, não aprovava mais essa enfermidade, ele começou a ter uma nova visão. Ele começou a ter uma nova visão. Ele achou que ele tinha sido abandonado pelo Senhor, mas não foi isso. Olha o que a palavra fala. Fala que então, enfim, reconheci, esta é minha enfermidade. E logo trouxe à memória os anos nos quais somente a mão direita do Altíssimo poderia operar. Aleluia. Ele começou a lembrar da onde Deus tirou ele, da onde Deus arrancou ele, trazendo para uma vida nova. E ele ainda estava vivendo naquela dor, mas ele passou a reconhecer, falar, não, o Senhor já me tirou dessa vida e me trouxe para uma nova vida, uma nova história. E é essa palavra que hoje eu trago para você. O Senhor já te trouxe para uma vida nova e Ele está presente sim, mas muitas vezes a sua enfermidade, os problemas que você ainda quer trazer para o futuro que o Senhor tem para você, tende a cegar você a ponto de que você não ouve mais a voz de Deus, mas o Senhor está ali. Ele está ali a todo tempo. Então reconheça hoje, reconheça e começa a lembrar da onde o Senhor te tirou em nome de Jesus e não volte mais para lá. Não volte mais para essa situação, não volte mais para esse tempo de tristeza, de dores, porque agora você vive numa nova etapa, você vive num novo nível que o Senhor trouxe para a sua vida. Vamos aprender com o salmista? Ele entrou nessa depressão, nessa angústia, nessa ansiedade, porque ele não havia ainda aceitado essa cura do Senhor. Então, seja curada hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Aleluia. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e amado e querido Pai, diante do Senhor, ó Pai, eu apresento a minha vida, a vida de cada mulher que está ouvindo essa palavra, ó Pai. Assim como o salmista, Senhor, em algum momento da vida dele, ele retrocedeu ao passado, a um passado que o Senhor já tinha curado, que o Senhor já tinha deixado para trás, que o Senhor já tinha tirado, Senhor, ele de lá, ó Pai, mas ele voltou. Mas em nome de Jesus, Pai, que nenhuma de nós possamos voltar, Senhor,
Senhor, há tempos antigos, ó Deus, há tempos de tristeza, há tempos de perda, meu Pai. Eu profetizo em nome de Jesus que nenhuma de nós iremos voltar para o lugar da onde o Senhor nos tirou e nos trouxe para o reino do seu amor, que nós possamos prosseguir para o alvo, que é o Senhor Jesus, que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a vida da minha irmã, que é momentos de vitória, é momentos de bênção, de crescimentos no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que você receba essa palavra, que você possa realmente tomar posse disso e nunca mais voltar a um passado que só vai te levar em tristezas profundas e trazer ao seu coração algo que o Senhor não falou a seu respeito, porque o Senhor já te tirou aí do império das trevas, trouxe e resgatou você para o reino dele, do amor dele, em nome de Jesus. Um beijo para você, eu te espero amanhã com uma nova palavra, com algo do trono do Senhor para a sua vida e para a minha vida, em nome de Jesus.